há um mês. Deus tratou essa palavra no meu coração. E é gostoso quando Deus fala, irmãos. Coisa boa é ouvir a voz de Deus. No momento do louvor estava ali, senti o Espírito Santo e dá vontade de falar, Senhor, já podemos ir para casa, porque o toque do Senhor, a presença do Senhor é gostoso demais. Fique à vontade, Espírito Santo. Continue à vontade. Onde tiver um coração contrito, quebrantado, onde tiver uma pessoa, Senhor, que queira te conhecer, que nunca sentiu isso, por favor, vá até ela essa manhã, trate essa palavra ao coração de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Vamos ler? Diz assim, Evangelho de Marcos 10, a partir do 17, diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu: ninguém é bom, exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa a você. Vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. A gente já leu muitas vezes essa história, mas a gente olha para esse rapaz e vê que ele era uma pessoa importante. A Bíblia diz que era um homem rico, honrava seu pai e sua mãe, obedecia aos mandamentos. Eu vejo nele ali uma certa humildade ao ver Jesus e chegar até Jesus, se prostrar diante de Deus, diante de Jesus. Só que ele parou em uma coisa. Jesus fala para ele: venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres. E ele parou nisso. Ele estava vindo bem até ali na conversa. E desde já eu quero falar, irmãos, é bom sim ter bens, é bom se Deus der algumas riquezas, mas o nosso coração não pode jamais estar nessas coisas. O nosso coração não pode estar firmado nisso, e o coração dele está. Entenda bem, as riquezas são passageiras. Tudo aquilo que a gente batalha nessa terra, tudo que a gente luta, vai ficar. E nós nem sabemos se quem for ficar, os herdeiros que vão ficar, se vão cuidar bem, se vão dar o valor que a gente lutou para conseguir essas coisas. E isso, a Bíblia já diz que não vai fazer a gente chegar no céu. E eu vejo o coração dele preso a isso. E a Bíblia diz, Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende todas as saídas de nossas vidas. Tudo depende disso. E a gente lendo com calma, parece que ele não espera Jesus terminar o versículo 21. Porque no versículo 21, Jesus fala para ele: vende tudo que você tem e dê aos pobres, e depois você terá um tesouro no céu. Mas eu acho que ele não escutou direito essa parte, porque ele chega em Jesus. Ele chegou em Jesus e falou: mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E quando Jesus aconselha ele vira as costas para Jesus. E a gente lendo essa história, dá para entender que tudo que ele mais queria, ele buscava desde a adolescência dele. Ele obedecia os mandamentos.
E aí ele chega nesse ponto diante de Jesus. Jesus fala: vem, siga-me. E não só isso, Jesus fala para ele: vende tudo que você tem e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Mas parece que ele não compreendeu, parece que ele não chegou até o fim da história. A impressão que eu tenho é que parece que no meio da frase, no meio do versículo 21, ele já vira as costas para Jesus, ou ele já não escuta mais, mesmo olhando para Jesus. Ele não escuta o restante, que é o que ele queria, era ter a vida eterna. E Jesus fala para ele: você vai ter um tesouro no céu. E ele não se desprendeu das riquezas. Ele ficou triste, mas ele virou as costas para Jesus. E quando Jesus nos chama para andar com Ele, algumas coisas Ele vai podar de nossas vidas. Às vezes não é só a riqueza, mas às vezes a gente tem orgulho, falta de perdão. Quantas coisas que Jesus fala: ó, tira isso. E aí depois vem e siga-me e seja comigo. E quantas vezes Jesus já falou pra gente: ó, isso não cabe mais na sua vida. Quantas vezes o Espírito Santo falou: ó, isso não dá mais, para com isso e continua me seguindo. E às vezes a gente começa a ficar desatento, começa a ficar despercebido. Mas essa manhã, reflete sobre isso, seja atento. E algumas podas dói mesmo, vai doer, mas faz necessário, é necessário para a gente andar com Jesus. Algumas bagagens que nós carregamos, infelizmente, nos tira dos céus. Algumas coisas não precisa de andar com tudo isso. E o Espírito Santo vai dizer para nós o que deixar de fazer. O Espírito Santo vai dizer para nós o que fazer. Mas muita bagagem, muitas coisas às vezes nos afasta de Deus, nos sufocam. Às vezes a gente está tão focado em tantas coisas dessa vida. Ah, eu quero isso, eu preciso fazer aquilo, aquilo lá. Isso vai nos sufocando e a gente deixa de ouvir Deus, deixa de ouvir Jesus, deixa de ouvir o Espírito Santo. Então é bom, sim, irmãos, conquistar as coisas. É bom sim ter um projeto, viver bem nessa terra. Mas acima de tudo, que nós venhamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Que acima de tudo a gente venha a estar firmado nesse tesouro no céu. E o que é esse tesouro no céu? Não estou falando de ouro, não. Não estou falando das coisas, sim, vai ter. A Bíblia diz que é muito bonito o céu. Mas quando a gente sente a presença de Jesus um minuto nessa terra, eu imagino esse tesouro pela eternidade. Eu imagino se Ele deixa nós, pessoas falhas, pecadoras, Ele permite a gente sentir um pouquinho da presença dEle. Eu imagino quando o nosso corpo ser transformado no corpo de glória, onde não vai mais haver pecado, não mais vai haver sujeira, e a gente poder sentir esse tesouro pela eternidade. A nossa passagem aqui nessa terra, irmãos, é muito curta. A nossa passagem aqui, para os mais fortes aí, vamos por 90 anos. E de uns dias para cá eu venho até pensando, eu nem falo mais Senhor, glória a Deus, mais uma semana, não. Senhor, glória a Deus, menos uma semana. E eu estou de pé te esperando, Senhor. Senhor, glória a Deus, menos uma semana. E eu ainda estou na posição, aguardando o que o Senhor falou para mim. Eu ainda estou aguardando, Senhor, o teu tesouro pela eternidade, a tua presença pela eternidade. Eu olho e medito sempre em Caleb e Josué, depois de 40 anos andando junto, 45, e Caleb fala: eu tenho o mesmo vigor que há 40 anos atrás, eu tenho o mesmo vigor. Se Deus está com a gente, e será que a gente pensa nisso? Senhor, daqui a 30, 40 anos eu quero estar com o mesmo vigor te esperando. Senhor, daqui 30, 40, 50, 10, 5 anos, não sei, Senhor, mas eu quero estar com esse mesmo vigor te esperando. Eu quero estar lendo a tua palavra, eu quero estar orando, eu quero estar buscando o Senhor. Nós temos que entender, irmãos, que tudo nesse mundo é passageiro. É tudo bom, mas é passageiro. Então o nosso coração não pode estar nisso. E quando Jesus chama, vem, siga-me, Ele vai falar o que deixar. Ele vai dizer, ó, isso não dá mais, isso não cabe mais. Mas a partir disso você vai ter um presente de andar com Ele. Quando Ele fala, venha, siga-me, Ele vai estar na frente, Ele vai estar do lado, Ele vai estar protegendo,
Ele vai ser a água, Ele vai ser a sombra, Ele vai ser a rocha, Ele vai ser o escudo, Ele vai ser a provisão. Se estiver no deserto, lá também Ele está. Se estiver nos dias difíceis, lá Ele está. Mas nos dias alegres, esses são os dias mais perigosos de nossas vidas, os dias de bonança, onde muitas vezes nós esquecemos de Deus. E nos dias alegres, como a gente cantou isso hoje, Senhor, que o Senhor tenha meu coração nos dias bons, que o Senhor tenha minhas mãos nos dias bons. Senhor, nos dias maus eu vou estar aqui se impedindo, Senhor, mas quando vier os dias bons, que minhas mãos também estejam no Senhor, que o meu coração esteja no Senhor, que a minha família esteja no Senhor. Deus, o dia que o Senhor me der uma casa, que seja para a tua honra. Senhor, o dia que o Senhor colocar um carro na minha mão, que seja para a tua glória, que seja para o teu louvor, que seja para santificar, adorar o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Mistura com glória. Mistura com glória. E o propósito de nossa vida aqui na terra é esse, é ter esse encontro com Jesus, é conhecer o Espírito Santo. Ontem estava falando com um amigo, quando a gente está distante de Deus, de Jesus, ou não conhece, mas que a gente curte uma balada, uma festa, mas no outro dia volta aquele vazio. No outro dia não está normal aqui dentro. E quando a gente conhece o Espírito Santo, quando a gente anda com o Espírito Santo, ao dormir a gente ora e sabe que Ele está ali. E quando a gente acorda, obrigado Espírito Santo, mais um dia amanheceu e o Senhor está aqui. Está bem, está em paz. A Bíblia diz, Jesus fala, eu vos dou a paz que o mundo não tem, eu vos dou. A paz que excede todo entendimento, irmãos. A paz que pode estar uma ventania ou uma tempestade, mas se você estiver olhando para Jesus, você vai perceber que a paz de Deus está lá. E essa paz o mundo não tem, mas nós temos. E nós temos que tomar posse dela. Esses dias eu conversei com uma moça aqui, e ela falou, tá muito difícil, o diabo está se levantando, minha casa está difícil. E eu falei, irmã, o diabo, ele gosta de nos iludir, para a gente olhar para as tempestades, olhar para as dificuldades, mas Jesus, ele não perde o controle. Jesus, ele não perdeu o controle da sua vida, mas no momento aí o diabo pressionou e você deixou de olhar para Jesus. Mas sai, eu chacoalhei ela, falei, sai daqui hoje, crendo que Jesus está na sua casa. Chega lá e fala, diabo, eu não te aceito. Põe a mão na cabeça dos seus filhos, abençoe seus filhos, e você vai dormir bem, vai dormir em paz. Porque a paz que Ele nos dá, irmãos, o diabo não toma. A paz que Ele tem, o mundo não pode nos roubar. Mas que a gente venha aceitar esse chamado dele. Solta o tema, por favor. Deus tratou ao meu coração uma chance igual a essa, irmãos, talvez nunca mais. Uma chance que Jesus está nos dando, uma oportunidade de conhecê-lo. Talvez dependente para onde for, nunca mais. Após esse relato, a Bíblia não fala mais sobre aquele jovem. Após sobre esse relato que ele virou as costas, Jesus olha para ele triste e até fala quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Eu não quero falar sobre isso. A gente tem que lutar sim. A gente conhece histórias de pessoas que foram ricas na presença de Deus. Mas muito cuidado com o coração. Muito cuidado, mas não perca essa chance que o Espírito Santo está nos dando de conhecê-lo. Não perca essa chance dessa casa que está aberta. Não perca essa chance nesse país que Deus te deu. Um país onde nós temos liberdade de ter uma Bíblia. Um país que nós temos liberdade de ter uma casa dessa aberta e poder falar abertamente da palavra de Deus. Não perca essa chance de conhecer esse Deus. E talvez, se a gente não der atenção, o diabo pode nos iludir e a gente não conhecer esse Deus. Gostaria de continuar lendo o primeiro livro dos Reis, uma história que relata uma pessoa que ouviu 19, tá? Capítulo 19, versículo 15 ao 21. Diferente daquele jovem rico, essa história que nós vamos ler, essa pessoa atende
essa chance, atende esse chamado e agarra nessa chance. E diz assim: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio e vai para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei de Arã, unja também Jeú. Aqui é engraçado, deixa eu parar aqui um pouquinho. Quando a gente entrou na caminhada, eu pelo menos nunca tinha lido nada, não lia a Bíblia, não sabia de nada. E aí comecei a ler. Quando chegava nesse momento, eu lia Gel. Não sei por que eu lia Gel. Lendo ali, eu vi acento e Gel. Um dia o cara pregando Jeú, eu falei: oxe, a versão dele é diferente da minha. Aí fui lá na Bíblia. Aí eu falei: Senhor, misericórdia. E aí também, e aí a gente vai ficando atento, estamos aprendendo ainda a ler, mas a gente chega lá. Mas eu acho que a gente matava o pastor de raiva, você tinha que ver. Eu acho que a música aqui vê a orelha dele, né? Ele, bicho, escuta tudo, fala mal dele lá atrás não, que ele escuta aqui. E eu acho que quando o cara erra, ele vai fazendo careta assim, vai vendo. E lá era engraçado, na garagem a gente compartilhava, ele ia um pouco, e ele ficava assim. Acho que ele falava: eu não estou entendendo nada, vocês não respeitam a vírgula. Não respeita a ponto. Mas olha nós aqui, para a glória de Deus, aprendendo. Vamos continuar? Então, não é Gel não, tá, gente? É Jeú. Para de errar, vocês é burro. Só Deus. Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, reservei 7.000 homens de Israel, todos eles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijou. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou seu manto sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe. E disse: então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Diferente daquele jovem rico, Deus fala para Elias: Elias, te desistido, cansado da vida, querendo morrer. E Deus fala para ele: você não vai morrer não, volta lá que ainda tem muito serviço. E aí ele fala, né? Unja Azael, unja Jeú, e separa Eliseu como profeta, unja Eliseu. E Elias chega e fala com Eliseu, e Eliseu fala: deixa eu ir ali rapidinho, só vou queimar tudo, despedir e vou com você. E Elias fala para ele: lembra do que fiz a você. E um pouquinho antes, nos versículos antes, a gente leu Deus falando: unja Eliseu como profeta em seu lugar. E eu vejo aqui, diferente daquele jovem rico, Eliseu entendendo e falando: não, se Deus está me chamando, uma chance igual a essa eu não vou desperdiçar. Ele fala: Elias, rapidinho, só vou ali, vou despedir dos meus pais, de todo mundo, vou pegar todo o meu equipamento de trabalho, eram os bois, vou fazer um churrasco. E você lendo a história, parece que Eliseu fala: aqui eu não volto mais, Deus está me chamando para um nível maior, Deus está me chamando para algo maior, Deus está me chamando para uma coisa mais importante. Então assim, tudo aquilo que talvez pode me prender, eu vou acabar com tudo, porque aqui eu não volto mais. E se Jesus está te chamando essa manhã, se Ele está falando ao seu coração aquilo que é para tirar, tire e fala: a partir de hoje, nunca mais eu piso aqui, onde que é a terra que entristece o Espírito Santo. Aqui eu não volto mais, no pecado eu não volto mais, no vício eu não volto mais, na pornografia eu não volto mais. Onde Deus está, onde Deus não está, eu não volto mais. Não volto.
Pode doer, pode ser difícil, mas eu não volto mais. No começo, irmãos, parece que é muito difícil, mas não é não. Não é, porque a presença dele é muito maior do que os vícios, porque a presença dele é muito maior do que a prisão. E Jesus fala para nós essa manhã, assim como Elias falou para Eliseu, Jesus fala para nós essa manhã: lembra do que eu fiz a vocês, lembra da cruz, lembra dos pregos, lembra do sofrimento, lembra da coroa de espinhos, lembra da humilhação, mas lembra também do perdão dos pecados, lembra do livre acesso que Ele nos deu, lembra que o véu se rasgou e nós temos um livre acesso a Deus, através daquele sacrifício de Jesus. E Ele fala: lembra que eu ainda tenho um tesouro nos céus reservado para vocês. Não olhem só para os sofrimentos dessa terra, não olhem só para os dias difíceis. Apocalipse, João diz, que Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e lá não haverá mais dor, lá não haverá mais tristeza, porque a antiga ordem já passou e tudo se fez novo. Mas lembra do que Jesus fez. A cruz, o maior acontecimento da humanidade. Ou por ela nós temos acesso direto aos céus, ou se a gente não der atenção também, por ela seremos julgados e condenados, se nós não dermos a atenção devida ao que Jesus fez por nós, o sangue dele derramado, o sangue dele vertido naquela cruz, pelo perdão dos meus e dos seus pecados. E chegar aqui essa manhã e começar a ouvir esse louvor e começar a sentir a presença de Jesus, falar: poxa, Jesus, até outro dia estava te entristecendo, Senhor, até outro dia eu queria estar com o diabo, fazer as minhas vontades, mas eu não sei o que o Senhor viu em mim, e o Senhor pega em minha mão, me coloca de pé, me limpa, e me traz um domingo desse, uma manhã desse, para poder permitir eu sentir a presença dEle. Como não se apaixonar por um Deus desse? Como não se apaixonar pelo Espírito Santo? Aleluias. Nós temos dado o valor devido ao Espírito Santo. Chegar à tarde, ele é uma pessoa, e poder conversar: Espírito Santo, como é que foi o seu dia hoje? Aleluia. Aleluia. E saber, irmãos, que Ele está ali. Imagina o Espírito Santo falando: poxa, hoje foi difícil, eu tentei visitar todos da Lírio, mas alguns não quiseram. Não é porque eu não tenho poder não, mas teve uns que acordaram, não me deram um bom dia. Teve uns que não quiseram ler hoje, teve uns que pecaram, e agora o diabo está acusando, e chega à tarde eles estão com vergonha de mim, mas eu estou aqui. Estou aqui, eles esperando me convidar para entrar na casa deles, esperando eles pedir perdão para eu perdoar, esperando eles terem um coração contrito e quebrantado, que aí eu não rejeito, aí eu chego, aí eu entro, aí eu transformo, aí onde tinha vergonha, a vergonha vai embora, aí onde o diabo estava julgando o desejo de se afastar, aí já foi embora, e agora o Espírito Santo está pertinho, e agora você tem vigor para continuar. Mas não desperdice essa chance. Não desperdice. Se tiver alguém aqui essa semana que pecou, entristeceu o Espírito Santo e o diabo colocou vergonha em você, não saia daqui do mesmo jeito. Peça perdão essa manhã e fala: Senhor, eu quero sair de mão dadas contigo. Senhor, eu quero me acertar com o Senhor, eu não quero mais andar com o diabo. Mas decida agarrar essa chance. Faça como Eliseu. E não que você precisa, se Deus te chamar hoje, sair do seu serviço, não. Mas no âmbito espiritual, quebre todas as pontes que te levam a pecar. No âmbito espiritual, quebre todos os acessos que te levam a falhar, a se distanciar de Deus. E tenha esse livre acesso na presença de Deus, em nome de Jesus. Aleluia.
Deus é maravilhoso. Para concluir, alguns ou muitos conhecem a história de Moisés. E Deus chama esse cara com 80 anos de idade, um cara que já tinha matado uma pessoa. Tudo bem que foi para defender o seu povo, mas um cara que já estava pastoreando ovelhas ali, trabalhando. E um dia Deus chama ele e fala: eu quero você perto de mim, eu tenho um propósito para a sua vida. E Moisés, com 80 anos de idade, ele não deixa essa chance passar. Com 80 anos, ele ainda deu algumas desculpas. Falou: Deus, eu tenho dificuldade na fala, eu não sei falar direito. E Deus, quando chama, ele não se importa. Ele fala: quem que te deu a boca? Quem é que faz viver? Quem é que faz morrer? Quem é que levanta? Quem é que cura? É tudo dele. E Moisés vai, mesmo limitado, mesmo sabendo que você é uma pessoa limitada, essa manhã não deixa essa chance passar, porque não é por você, não é você que faz, é Ele que faz. Aleluias. Talvez você fale: como é que eu vou chegar em casa e falar agora para minha família que eu sou crente? Não fale, só viva. De boca fechada, mostre que você conheceu o Espírito Santo. De boca fechada, pregue. E quando preciso for, convide essa pessoa a estar aqui. Num determinado momento, Moisés começa a conversar com Deus. Não precisa pôr, que eu vou resumir aqui. Êxodo 33. Ele fala: Deus, se o Senhor não for com a gente, eu não vou, não faz a gente ir. E ele fala: o que mais vai diferenciar eu e o teu povo dos demais povos da terra se o Senhor não estiver com a gente? O que vai nos diferenciar, a igreja do Senhor, dos demais povos da terra, se Deus não estiver em nossa vida, se o Espírito Santo não estiver nos conduzindo? O que irá nos diferenciar? E aí Moisés, aqui já com bem mais de 80 anos, lá na frente, ele fala: o Senhor diz que me conhece. O Senhor diz que me conhece, que se agradou de mim. E ele fala: eu quero te ver. Deus fala: ninguém pode me ver, mas eu vou te colocar no lugar, na fenda da rocha, e quando eu passar, você vai ver a minha bondade. Então, irmãos, nada é impossível para Deus. Eu não sei quantos anos que você tem, eu não sei quanto tempo você ficou afastado de Deus, de Jesus, mas essa manhã Jesus fala muito, com muito amor ao seu coração. Agarra essa chance, não desperdice essa oportunidade. Não faça como aquele jovem rico, faça como Eliseu. Vai para cima, confia. Ou a gente acata, ou a gente desacata. Ou a gente acredita, ou a gente não acredita. Não tem um meio termo. Mas não importa quantos anos nós temos, não importa quanto tempo vivemos distante de Deus, o importante é que Ele nos aceita. Mas não é do nosso jeito, é do jeito dEle. E não deixe, irmãos, não deixe neste momento o diabo roubar essa palavra ao seu coração. Não deixa, faça como Moisés. Mesmo com 80 anos, acredite, confie, viva o propósito de Deus. Ou como Eliseu, se você está num momento de dificuldade, quebre tudo, tire tudo, mas não faça como aquele jovem rico. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E se você recebe essa palavra, glorifique o Senhor. Pastor.